Meu nome é Antônio Sampaio, mas aqui em São Jerônimo do Vale, no interior do Acre, todo mundo me chama de Tonho da Lenha. Tenho 64 anos bem vividos, ou mal vividos, dependendo do que você acha de carregar nos ombros o peso de uma história que ninguém mais quer lembrar. Uma história que aconteceu há mais de 30 anos, numa velha fábrica de borracha que apodrece até hoje ali na beira do Igarapé, da Cobra Morta. São Jerônimo é uma cidade pequena, com pouco mais de 5.000 almas. O tempo aqui corre devagar, igual rio em época de seca. A gente vive da roça, da pesca e de contar causos na praça depois da missa. O que não falta por aqui é fé e medo, porque quem vive na beira da mata sabe que o mundo não é só aquilo que os olhos enxergam. E foi isso que a gente aprendeu do pior jeito possível. A velha fábrica do Coutinho, como a gente chamava, era o orgulho da cidade nos anos 60. Funcionava dia e noite, extraindo o látex das seringueiras e mandando para fora do estado. Empregava quase toda a população. Meu pai mesmo, José Sampaio, morreu lá dentro, esmagado por uma prensa em 1968. Morte feia. Mas o que começou a acabar com tudo foi o incêndio de 1987. Um curto-circuito. Morreu gente demais naquele dia. O calor foi tanto que as paredes ficaram pretas e o cheiro de carne queimada ficou semanas no ar. Depois do incêndio, ninguém mais quis saber da fábrica. A estrutura foi ficando ali, com as paredes mofadas, janelas quebradas e o mato tomando tudo. Mas dizem que, à noite, dava para ouvir vozes, lá dentro. Vozes que gritavam, choravam, e às vezes, riam. Eu nunca liguei muito para essas histórias, até aquela noite em 1994. Na época, eu trabalhava com transporte de carga na região. Era casado com a Josefa e tinha 2 filhos pequenos. Um dos meninos, o mais velho, o Carlinhos, tinha uma mania de andar de bicicleta à noite, mesmo eu proibindo. Numa noite de agosto, uma segunda-feira abafada, ele não voltou para casa. Corri a cidade inteira com a ajuda de uns vizinhos. O Joca, o padre Genésio, até o seu Firmino, que quase não andava mais, se ofereceu para ajudar. Procuramos nas ruas, nos igarapés, em tudo quanto era canto. Até que a dona Alzira, que mora perto da estrada velha, disse ter visto um vulto de bicicleta entrando na fábrica abandonada. Meu coração gelou. Peguei a lanterna e fui com o Joca. Entrar naquele lugar era como pisar no mundo esquecido. O portão enferrujado rangeu como se estivesse sentindo dor. O mato alto batia na canela e fazia barulho como se tivesse bicho dentro. Mas era só o começo. Lá dentro, o cheiro ainda era de queimado, mesmo tantos anos depois. A poeira cobria tudo como se fosse um luto eterno. E a escuridão era tão densa que a lanterna parecia fraca demais. Subimos uma escada de ferro que dava para o andar da caldeira, e foi ali que as coisas começaram a sair do normal. Primeiro, ouvimos passos, mas não eram nossos. Depois, uma voz. Era Carlinhos, chamando. Pai, me ajuda. Mas a voz vinha de todos os lados, como se ecoasse dentro da minha cabeça. Joca me segurou pelo ombro e disse: Tonho, tem alguma coisa errada aqui. Isso não é voz de gente. Mesmo assim, fui atrás. Na sala da caldeira, a luz da lanterna caiu sobre uma coisa que não deveria estar ali. Um grupo de pessoas, ou o que parecia ser. De início, achei que fossem moradores de rua ou jovens se drogando. Mas eram diferentes. Sujos, queimados. Os rostos derretidos. Os olhos, fundos demais. Um deles se virou para mim e falou com a voz do meu pai. Por que você voltou, Antônio? Eu gritei. Joca caiu duro no chão, desmaiado. Tentei correr, mas a porta tinha sumido. O espaço mudava o tempo todo, como se a fábrica tivesse vida própria e não quisesse deixar a gente sair. As máquinas começaram a se mover sozinhas, fazendo barulhos metálicos de ranger e prensar,
como se estivessem ainda moendo carne humana. E foi aí que eu vi meu filho. Ele estava no alto da estrutura da prensa velha, mas seus olhos estavam brancos. A pele pálida, como se não fosse mais ele. Falava sem mover os lábios. Eles querem alguém vivo para ficar. Um novo operário. Comecei a rezar, a berrar, a implorar. E foi no meio disso tudo que senti algo me puxando pelo braço. Era o padre Genésio. Ele e outros moradores tinham vindo atrás da gente. Jogaram sal grosso, água benta e rezaram alto. A fábrica pareceu estremecer, como se estivesse se retorcendo por dentro. Na confusão, Carlinhos caiu da estrutura e bateu a cabeça. Ficou em coma por 2 semanas. Quando acordou, não lembrava de nada. Nunca mais foi o mesmo. Silencioso. Assustado. Hoje, mora em Rio Branco com a tia. A fábrica foi lacrada de vez. Mas ninguém tem coragem de derrubar. Os velhos dizem que quem derrubar, acorda o que ainda dorme lá dentro. E ninguém quer saber o que exatamente dorme ali. A cidade tenta esquecer. Mas eu não. Às vezes, à noite, ainda escuto o som de uma prensa, lá longe, no escuro. E o pior, escuto meu nome sendo chamado. Então, se algum dia você passar por São Jerônimo do Vale, e por curiosidade resolver espiar aquela estrutura velha na beira do Igarapé, faça o que eu não fiz. Siga em frente. E nunca, jamais, entre naquela fábrica. Porque lá dentro, o tempo não passa. E o que morreu, não morreu de verdade. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado por assistir.